Será que existe um plano estratégico para você estruturar a sua carreira e acelerar os seus resultados? Me responda uma coisa com sinceridade. Você sente que trabalha muito, se dedica, se entrega, mas sua carreira parece estagnada. Parece que não evolui. Você sente que poderia estar muito mais longe, com muito mais resultado, mas não sabe o que fazer porque, por mais que você trabalhe todos os dias, o resultado não vem, o resultado não chega. A maioria das pessoas está estagnada, não é por falta de capacidade, mas é por falta de um plano estratégico. Você precisa entender que para você destravar esse momento, você precisa ter um plano. Não adianta fazer de qualquer jeito. Preste atenção. Se nada mudar do que você está fazendo hoje, do que você tem feito hoje, daqui a um ano, provavelmente, quais serão os seus resultados? Ajeitando aqui que acabou o fio ficando dobrado, né? Mas quais serão os seus resultados daqui a um ano? Provavelmente, os seus resultados serão os mesmos. Então, o que você precisa fazer? Hoje eu vou te mostrar como você pode sair dessa estagnação profissional, dos seus resultados, do seu trabalho, para que você consiga montar um plano estratégico de crescimento. Porque é isso que precisa. Não é com motivação vazia, não é continua, vai dar certo. Não. É com método, é com execução, é com planejamento. Porque só assim que você consegue ter progresso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no Instituto Além do Conhecimento, onde o nosso foco é metodizar o que você sabe, é metodizar o seu conhecimento e transformar ele em resultados positivos, seja para a sua carreira, para a tua empresa, para o que você desejar. Meu nome é Cristiano Brandão e nessa aula de hoje vai ser uma aula que eu gosto muito, eu tenho que me policiar, porque falar sobre planejamento estratégico tanto para a carreira quanto para empresas, é algo que eu faço, porque hoje eu atuo justamente ajudando profissionais, empresários e especialistas a destravarem esses resultados, né? Ajudando organizações, ajudando especialistas e suas carreiras a atingirem a alta performance. Que alta performance é essa? Como a gente consegue ter alta performance no mundo onde tudo é prioridade, onde muitas interferências acontecem e às vezes você fica repetindo as mesmas ações, os mesmos trabalhos e se vê estagnado. Esse é nosso tema de hoje. Então, para a gente começar, eu já queria trazer uma pergunta aqui para você, tá? Porque assim, existe um jogo profissional e quase ninguém te ensinou ou quase ninguém aprendeu as regras desse jogo profissional. E a gente precisa aprender essas regras. Imagina que eu te chamo hoje para jogar esse jogo, só que eu não te expliquei as regras. Qual a possibilidade de você ganhar esse jogo? Quase nula. Mas eu sei as regras, então eu consigo acelerar os meus resultados e, com isso, eu ganho o jogo. Essa é a diferença de alguns profissionais que estão no mercado hoje, que às vezes você olha e você pensa com você, né? Nossa, eu tenho mais conhecimento, eu sei mais, eu tenho mais experiência, mas aquele outro profissional, ele tem mais resultado do que eu. Claro que aqui a gente vai colocar vários pontos. Aquele profissional, ele desenvolveu competências e habilidades que se você desenvolvesse, você também teria essa aceleração dos seus resultados? Com certeza. Mas tem muito mais além do que isso. Porque se fosse só isso, todo mundo que fosse para as redes sociais iam ter resultados diferentes. E nem todo mundo consegue ter esses resultados. Então a gente precisa entender que um planejamento, uma estratégia, um passo a passo é fundamental. Quando você conhece esse jogo, você vai entender que não é sobre se esforçar mais. Não é sobre se esforçar mais e com isso você vai ter crescimento. É sobre fazer o que precisa ser feito da forma certa, com estratégia, com jeito. Estagnação não significa ficar sem emprego, ou no mesmo emprego por muito tempo, ou sem saber o que fazer. Você precisa entender que quando você decidiu empreender, trabalhar numa empresa ou numa profissão, você tinha um sonho, você tem uma missão. Gente, vamos aqui sem a gente romantizar, tá? Qual é a tua missão? Entende isso. Eu já trouxe aqui em outras aulas, em outros conteúdos, que você precisa entender que você precisa abraçar um problema. Nós somos resolvedores de problema. Quando você entende que o problema que você resolve é provavelmente o que vai fazer com que você cresça, o jogo muda. Então, qual é a tua missão? É a primeira coisa que você precisa entender. E a gente pensa que nós montamos só a missão, visão e valores quando nós vamos empreender, montar uma empresa. Se você é empresário e está me escutando, beleza, qual a missão da tua empresa? Ok, você sabe, mas qual a tua missão? E agora, qual a tua visão? Onde você quer chegar?
Isso é muito importante para que você entenda por que você está estagnado, você não sabe para onde você está indo. O primeiro ponto, eu não comecei a aula não, tá? Aqui é só a introdução. Só para você entender. Só que não vai adiantar eu montar uma estratégia se você não sabe onde você quer chegar. Qual objetivo você quer conquistar? Pessoalmente, e se você tiver uma empresa, onde você quer levar a tua empresa? Profissionalmente. Você trabalha muito e evolui pouco por conta disso. Você não sabe o que você quer conquistar. Ah, eu quero ganhar mais. O que é ganhar mais para você? R$1. Você já está ganhando mais. Então não adianta você trabalhar muito e evoluir pouco. Você vive ocupado, mas não cresce. Você não sabe qual o próximo nível que você precisa alcançar. Você sente que está ficando para trás, mas na verdade você não tem nem clareza do que seria esse ficar para trás, porque você está se comparando com outras pessoas, sem saber o que você realmente definiu para você. O problema não é o mercado, o problema não é a empresa, o problema não é o comércio, o problema geralmente é a ausência de um plano estratégico de crescimento. Ah, porque o dólar está alto. Ah, porque esse ano tem política. Ah, porque esse ano tem Copa. Ah, porque esse ano... O problema não é esse. O problema é que você não tem um planejamento. O que você vai fazer no período do carnaval? O que você vai fazer nas férias de junho? O que você vai fazer na época da eleição, na época da Copa? Você não planejou isso. Deixa eu contar uma história rápida aqui para vocês. Uma certa vez, eu fui contratado por uma empresa de Portugal para fazer um processo de consultoria, desenvolvimento e planejamento de carreira para três, não um, mas três líderes de uma empresa, me permita aqui não trazer nomes, mas 3 líderes de uma empresa onde todos eles iriam ter uma evolução, todos iriam subir de cargo. E, gente, foi impressionante. Os 3 últimos meses do ano, nós tínhamos reunião. Reunião de quê? De como vai ser o início do outro ano. E eu ficava, gente, mas a gente ainda está em outubro, e eles faziam reunião para janeiro. E a gente está em novembro e eles faziam reunião para fevereiro. Como vai ser? Eles já queriam saber como vai ser o trabalho, o que é que vai ser desenvolvido, qual ponto, qual área, o que é que vai ser trabalhado naquele momento. Nós não pensamos assim, nós não fazemos assim. E é por isso que a gente está estagnado no nosso emprego, na nossa carreira, na nossa empresa. Então entenda, o problema geralmente é por conta da ausência de um plano estratégico de crescimento. Você não sabe o que fazer, qual o próximo passo. Se você já sentiu qualquer uma dessas situações que eu falei aqui, trabalha muito, mas não vê resultado, acha que está ficando para trás, presta atenção, fica comigo até o final. Fica comigo até o final, porque o que eu quero te mostrar hoje é como você vai montar o seu plano estratégico. Não é um plano estratégico generalizado, mas é que qualquer pessoa, se colocar tudo que eu vou explicar aqui em prática, em ação, vai conseguir montar o seu plano estratégico. É o primeiro passo para você começar a evoluir. Ah, eu podia começar já trazendo aqui uma frase, sabe aquelas frases bonitas, momento frase de caminhão? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas preste atenção, você não sabe qual é o seu próximo nível, o que é que você precisa evoluir hoje. E se você estiver pensando agora, seu subconsciente já trouxe para você, Cris, eu sei sim. Ok, se você sabe qual o próximo nível que você precisa chegar, que você quer alcançar, me responde agora, o que você precisa fazer para chegar nesse próximo nível? E se você sabe o que você precisa fazer para chegar nesse próximo nível, por que você ainda não está fazendo? Porque aí a gente começa a ter uma incongruência. Uma coisa é você não planejou e não saber, outra coisa é você saber e não executar. Opa, chegamos a um ponto muito importante que a maioria das pessoas falam sobre procrastinação, disciplina, perda de foco. A gente precisa entender isso. O primeiro passo é sair da estagnação. É entender, eu tenho clareza ou não tenho clareza? Como está essa situação para você? Como você está hoje? Como você quer estar daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias? Vocês não vão me ver. Presta atenção, vocês não vão me ver aqui em nenhuma aula, em nenhuma mentoria, em nenhum workshop daqui do Instituto, fazendo planejamento para 1 ano, fazendo planejamento para 5 anos. Principalmente depois da experiência que nós vivemos com a pandemia, eu acho muito arriscado fazer planejamento para 1 ano, 2 anos. Eu gosto de fazer planejamento para 3 meses, planejamento para 6 meses. Claro, nós vamos ter uma ideia de futuro do que eu quero, de como eu quero finalizar o meu ano. Ok. Mas fazer planejamento para 3 anos, como muitas vezes nós aprendemos, como você quer estar daqui a 3 anos, como você se vê daqui a 5 anos, calma, muita coisa pode mudar. E vai mudar. Independente de pandemia ou não, mas vai mudar. E aí você começa a entrar numa incongruência, porque você está visualizando aquele sonho perfeito de 5 anos na frente, mas você não vê o seu progresso diário, e sua mente não deixa
você evoluir, porque você faz. Como é que eu não estou evoluindo e eu estou sonhando com aquilo há 5 anos, aquela imagem há 5 anos? Esse é um dos motivos por você estar estagnado. Quem você precisa se tornar para que você alcance esse sonho, esse objetivo? Que profissional você precisa ser? Que homem você precisa ser? Que mulher você precisa ser? Que esposo você precisa ser? Que esposa você precisa ser? Que líder você precisa ser? Quem você precisa se tornar? Quais são as habilidades? Quais são as competências que você precisa desenvolver para que você vá para o próximo nível? Não é trabalhar mais. Trabalhar o que você trabalha te trouxe até aqui. Fazer o que você faz te trouxe até aqui. Para o próximo nível, você vai precisar fazer coisas diferentes, ações diferentes, para que você tenha resultados diferentes. Eu quero que você... não precisa pausar o vídeo, mas eu quero que você pare rapidamente. Agora você me responda mentalmente. Depois eu quero que você coloque isso no papel, tá? Qual resultado profissional você quer conquistar daqui a 30 dias? Qual resultado profissional você quer conquistar daqui a 60 dias? E qual resultado profissional você quer conquistar daqui a 90 dias? Eu acho que é um plano perfeito para a gente começar. Você assistindo esse vídeo hoje, não sei quando você vai estar assistindo essa aula, mas você assistindo hoje, colocando 30 dias para frente, gente, se você começar a fazer uma ação diferente, uma atividade diferente, durante 30 dias, eu tenho certeza que você já muda os seus resultados. E eu estou falando aqui de uma forma generalizada, tá? Eu posso estar falando aqui da sua vida pessoal, eu posso estar falando aqui do seu relacionamento, eu posso estar falando aqui da sua ação e da sua postura como pai, como esposo, como homem, e eu posso estar falando aqui da sua postura e das suas responsabilidades como profissional. Se você mudar as suas ações, uma ação que você mude durante 30 dias, eu garanto para você que você tem um resultado diferente. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense, qual o resultado profissional, estou falando do profissional, mas pode ser qualquer área, qual o resultado profissional você quer conquistar daqui a 30 dias, qual o resultado profissional você quer conquistar daqui a 60 dias, e qual o resultado profissional você quer conquistar daqui a 90 dias? Pensa, visualiza. Se você não sabe qual resultado você quer ter, lógico que você vai se encontrar estagnado. A gente começou falando sobre isso, lembra? Então, por favor, já para e pensa nisso. O que você quer mudar nos próximos 30, 60 e 90 dias? O que você precisa fazer imediatamente para mudar esse resultado agora com foco nos primeiros 30 dias? Porque não adianta eu pensar nos 90 dias se eu não pensar primeiro nos 30. Então, o que eu preciso mudar? Imediatamente. Eu preciso mudar imediatamente a forma como eu me comunico com meus clientes. Eu preciso mudar imediatamente os meus canais de comunicação. Eu preciso mudar imediatamente a minha linguagem, a minha comunicação. Eu preciso mudar imediatamente que eu só tenho uma fonte de renda. E com uma fonte de renda não vou conseguir ter o faturamento que eu quero ter nos próximos 30 dias. O que você precisa mudar imediatamente para que você alcance esse resultado profissional nos próximos 30 dias? Essa é a minha segunda pergunta. E terceira e última pergunta, não menos importante, qual habilidade você, pensando rapidamente, entende que você precisa adquirir? Entende que você precisa desenvolver? Cris, eu preciso melhorar a minha comunicação. Cris, eu preciso melhorar a minha negociação. São coisas diferentes, tá, gente? Quando a gente fala de comunicação e oratória, a gente tem aqui comunicação verbal, comunicação não verbal, persuasão, gatilhos mentais, PNL, tudo que você tem envolvido aqui e que às vezes você não está olhando para isso e que essa habilidade é que vai fazer com que você evolua. Ah, eu sou um ótimo comunicador, eu converso muito bem. Com quem? Com seus amigos, com as pessoas que você conhece, com seus pares, com as pessoas que trabalham com você. Mas você não negocia com elas. Você negocia com aquela pessoa que você não conhece, com aquela pessoa que entra numa call e você nunca viu, e você não sabe fazer um quebra-gelo. Você não sabe converter aquele argumento que o teu cliente usou, dizendo que estava caro, simplesmente. Você não sabe reverter, melhor, não é nem converter, é reverter esse argumento. Então, que habilidade você precisa desenvolver nesses próximos 30 dias? Eu vou melhorar. Não é que habilidade você precisa desenvolver, que habilidade você vai desenvolver nesses próximos 30 dias. E você precisa começar ela hoje. Ah, você precisa montar um plano de ação? Top, fica aqui que a gente vai montar esse plano de ação. Ah, eu preciso melhorar minha comunicação, estar nas redes sociais, melhorar... Eu não sei, gente, eu estou aqui falando e eu não quero te induzir. Mas entenda uma coisa, clareza, ela vai eliminar a sua ansiedade. Clareza, ela vai criar a direção para você. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é entender o que você precisa fazer. Qual é a primeira ação para os próximos 30 dias para você mudar seus resultados?
A maioria das pessoas fica falando, porque eu não tenho tempo, porque eu não sei o que fazer. Na verdade, você está sem prioridade. Você está sem foco, você está sem disciplina. Alta performance não é fazer mais. É fazer o que realmente vai mudar o seu jogo. Deixa tudo do jeito que está, muda uma coisa. Presta atenção, que desde o início eu falei para você o seguinte, eu quero uma ação diferente. Eu não falei de 3, eu não falei de 5, eu não falei de 7. Eu quero uma ação diferente. Se você precisa aumentar o número de prospecções, é essa ação. Se você precisa fazer prospecções, é essa ação. Se você precisa aumentar o canal de comunicação com seu cliente, é essa ação. Se é uma habilidade para ser desenvolvida, é comunicação. É persuasão, é comunicação não verbal, é brand. O que você precisa melhorar? Isso é alta performance. Foco em uma coisa. Melhora uma coisa, deixa o resto do jeito que está. Melhora uma coisa, sai da média. Já falei aqui várias vezes, vou repetir. O conceito de alta performance para mim é você fazer mais do que a média. O que é que a média está fazendo? Eu vou fazer mais do que a média. Desempenhando o meu papel máximo. Com constância a longo prazo. Por que com constância? Porque com constância eu tenho melhoria contínua. Eu não fico esperando a perfeição. Quando eu tiver melhor, eu faço. Não, eu faço e melhoro, eu faço e melhoro. E por que a longo prazo? Porque a alta performance é a longo prazo. Curto prazo é motivação. Curto prazo é aquela energia que você está dando naquele dia. Mas no dia que você está sem energia, no dia que você está doente, você tem que dar 100% dos 70% que você está naquele dia. Isso é alta performance. É fazer o que realmente vai mudar o seu jogo. Eu podia falar para vocês aqui do princípio de Pareto, que é a regra 80-20. O que é a regra 80-20? A regra 80-20 é quando você entende que 80% do seu esforço está trazendo apenas 20% de retorno, quando tem 20% daquelas ações de esforço que você coloca que podem trazer 80% de retorno para você. E é aqui que o jogo muda. Você precisa entender que montar uma estratégia é você montar blocos de tarefas com foco naquilo que você quer conquistar. Não é fazer tudo ao mesmo tempo o tempo todo. Você precisa entender que montar uma estratégia, sim, é eliminar tarefas irrelevantes. Eu não preciso dar foco nisso. Isso aqui, eu estou dando 80% de foco nisso e ele só vai me trazer 20% de retorno. São tarefas irrelevantes, não vai fazer diferença para mim. Agora, se eu der foco nessa outra tarefa que é muito mais difícil, ela vai me trazer um resultado muito maior. É assim que eu preciso entender a montagem de um plano estratégico. Planejamento sem execução, entenda uma coisa, planejar sem executar é só um sonho, é só ilusão. A execução sem constância é desperdício de energia, é por isso que alta performance é a longo prazo. A execução precisa ter constância. Não adianta você fazer hoje. Às vezes você deixou para a última hora. Quem nunca deixou para estudar na última hora? Deixou para preparar aquela reunião na última noite? Quem nunca preparou o trabalho um dia antes? Isso é desperdício de energia. Alta performance é execução com constância. Todos os dias eu faço um pouco. Todos os dias eu me preparo. Isso é alta performance. Profissionais que querem montar um planejamento estratégico, que querem crescer, eles precisam fazer 3 coisas. Entendam isso. Pega papel e caneta e anota. Primeira coisa, você precisa ter uma rotina diária de crescimento. Todos os dias eu preciso fazer alguma coisa que me leve ao progresso, que me leve a ter crescimento. Qual a tua rotina mínima diária de crescimento? Isso é fundamental. Depois, todo profissional que quer crescer, ele precisa fazer uma revisão semanal. O que adianta? Você mudou tudo isso, você está fazendo várias ações, mas você não sabe se realmente você está tendo progresso. Presta atenção, para de buscar motivação. Você tem que focar no progresso. Quanto mais você tem progresso, mais você se motiva. Então, se você não tem clareza do progresso que você está tendo, adivinha, você vai desmotivar. Então, todo final da semana, quinta, sexta ou sábado, você precisa fazer um levantamento. Aqui tem várias ferramentas que você poderia utilizar. Você pode fazer uma análise em SWOT, você pode, dentro do 5W2H, identificar o que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu fazer, na ferramenta Kanban, onde você vê tudo que está sendo feito, o que já foi feito, o que tem para fazer, para que você tenha clareza. Enfim, não é o foco aqui a gente falar de ferramentas e formas de você fazer isso. Eu só estou trazendo para você que toda semana você precisa fazer uma revisão. Você progrediu? Ou você procrastinou? Você progrediu ou você patinou? Tudo isso faz total diferença. E outra coisa, gente, acompanhamento estratégico. Deixa eu trazer aqui uma reflexão para vocês. Quando a gente fala de
Jogador de futebol, como é que a gente se refere a ele? Atleta de alto rendimento. O atleta que vai para Olimpíadas é um atleta de alto rendimento. Ele tem alta performance. Não é verdade? Vocês já pararam para pensar que todos esses atletas, eles precisam de quê? Eles têm profissionais por perto. Eles têm técnicos por perto. Eles têm consultores por perto. E você acha que você vai conseguir fazer realmente, você vai conseguir ir para um outro nível sem ter um técnico, um consultor, um especialista por perto? Então é muito importante. Essa é a importância de você ter um mentor, essa é a importância de você ter um consultor, de você ter um estrategista. É você ter esse acompanhamento estratégico com um olhar diferente de quem tem como olhar para isso. E eu não estou dizendo que você não sabe fazer isso, mas eu estou dizendo que você não vai conseguir dar foco, porque você tem muitas outras coisas para fazer. Esse é o grande diferencial, aqui é o grande ponto. Quando você contrata uma pessoa, ela está ali focada para fazer isso. É menos um trabalho para você olhar. Você não tem que olhar para isso. Deixa que o consultor, o estrategista e o mentor, ele olha para isso. Esse é o grande diferencial de quem quer ter resultado. Agora vamos lá. Eu falei para vocês que a gente ia fazer, que você ia conseguir montar uma estratégia, que você ia conseguir montar um plano estratégico, tá? Então, você já está com papel e caneta que eu já pedi, agora eu quero que você anote. Eu quero que você defina agora qual será a sua ação diária de crescimento. Lembra que eu acabei de falar? As 3 ações daquele profissional que quer crescer, ele precisa ter o quê? Uma rotina diária de crescimento. Então vamos lá, qual é a sua rotina diária de crescimento? Você vai ouvir um podcast, você vai assistir uma aula, você vai se matricular num curso, você vai participar de uma mentoria, de um mastermind, de um processo de consultoria? Qual será a sua rotina diária de crescimento? Já anota aí. Você precisa desenvolver uma habilidade. Que habilidade é essa e como você vai fazer isso? Como vai ser essa sua rotina? Eu estou focando aqui, gente, no crescimento profissional, mas como eu falei já, você pode colocar isso para qualquer área da sua vida. Por exemplo, se fosse na área pessoal e a sua ação diária de crescimento poderia ser fazer a oração de manhã cedo quando você acorda, fazer uma meditação de manhã cedo quando você acorda, ter um momento em silêncio, sem olhar para a tela, na primeira hora do dia. Isso foi algo que particularmente eu coloquei na minha rotina e que mudou a minha forma de pensar, a minha forma de conduzir o dia. Eu comecei o meu dia muito mais energizado, muito melhor, quando eu comecei a colocar essa ação diária de crescimento. Mas qual a tua ação diária de crescimento com foco no que você colocou aí que você vai conquistar? Segunda pergunta é, qual será o seu dia de revisão semanal? É na quinta? É na sexta? É no sábado? Qual horário? E como você vai fazer isso? É uma pergunta só. Qual o seu dia de revisão semanal? Qual horário? E como você vai fazer isso? É muito importante que você coloque, porque se você ficar com isso só na cabeça, na primeira semana você pode até fazer, depois, por conta das tarefas que vão acontecendo, você vai acabar se sabotando. Então é legal que você coloque na tua agenda revisão semanal. Pum, aquele horário. Sexta-feira, 2 da tarde. Sábado, 9 da manhã. Quinta-feira, 8 da noite. Eu não sei, estou dando exemplos aqui. Como eu falei, eu não quero te induzir. E agora, quem pode acompanhar essa evolução? Quem vai dizer para você e quem vai constatar com você que você realmente está evoluindo? Lembra? Você precisa de um técnico, você precisa de um treinador, você precisa de um consultor, você precisa de um coach, você precisa de um mentor. Eu não sei, mas você precisa de alguém do seu lado te guiando para essa direção. Eu não sei se você vai participar de um mastermind, eu não sei se você vai participar de uma comunidade. Nós temos aqui a comunidade do Instituto Além do Conhecimento, onde lá você vai ter vídeos, aulas, toda semana você vai ter um material novo. Ah, nós temos aqui o nosso mastermind? Sim, a gente tem um mastermind. Eu não estou fazendo pitch para você, eu estou só mostrando para você que você tem várias opções. Ah, eu posso contratar, Cris, você como consultor? Claro, como coach, como mentor? Sim, mas eu já estou trazendo aqui, a intenção não é fazer pitch. A intenção é que você entenda que você precisa de um acompanhamento para que você consiga identificar a sua evolução. Os 3 maiores erros de pessoas estagnadas é porque elas não têm a resposta para essas 3 perguntas. Qual é a ação diária de crescimento? Ah, não sei. Qual é o dia da revisão semanal para você ver se você teve progresso? Ah, não tenho. Eu vou comigo aqui no pensamento. No pensamento? Quantas tarefas você tem para fazer no dia? Quantas coisas você procrastinou e você nem lembra? Você procrastinou justamente porque você não lembra. E quem pode com você te mostrar se você está evoluindo? Gente, às vezes você vai estar até evoluindo, mas sua evolução podia ser mais rápida, mas você não consegue ver isso. Você não consegue enxergar isso. Então, esses 3 pontos levam profissionais e especialistas e empresas a continuarem estagnados.
Agora deixa eu te alertar. Primeira coisa que, quando me perguntam assim, eu tô num podcast, tô num bate-papo, numa conversa ali, numa discussão. Cris, qual é o maior erro que um profissional pode ter ou que uma empresa pode cometer ali de crescimento, de planejamento? E quando a gente vai montar um planejamento estratégico, isso aqui é um ponto fundamental. E esse é um erro que quem não coloca isso no planejamento é certeza de vai errar. Não é talvez erre, é certeza. Esperar reconhecimento antes de gerar valor. Principalmente hoje por conta das redes sociais, as pessoas já estão querendo reconhecimento antes mesmo de gerar valor. As pessoas começam na rede social e já estão querendo 100 curtidas, 150 comentários. Já estão querendo fazer workshop com 500 pessoas lá dentro. Você está querendo reconhecimento. Mas você ainda nem mostrou para as pessoas qual o valor que você consegue gerar na vida delas. Lembra? Você é um resolvedor de problema. A tua empresa resolve problema para outras pessoas. Qual o valor que você gera na vida dessas pessoas? Se você consegue isso, você não vai ficar buscando reconhecimento, você vai querer ser um exímio resolvedor de problema. Entende? O segundo erro é justamente trabalhar, sem saber para qual caminho eu estou me dirigindo. Sem uma estratégia, sem um plano, sem o próximo passo. Eu fiz essa pergunta para vocês. Qual é o próximo nível que você precisa alcançar? Você não sabe. Você chegou onde você está hoje. E qual o próximo nível? O próximo é o primeiro degrau. Eu não estou falando onde você quer chegar, onde é o seu sonho. Eu estou falando do próximo degrau. Você não tem essa estratégia do próximo passo. Esse erro aqui é fundamental. As pessoas ficam pensando no sonho, no resultado final e não sabem o próximo passo. Eu tenho que ter o passo a passo. Qual o próximo passo que eu vou precisar fazer nos próximos 30 dias? Nos próximos 60 dias? Nos próximos 90 dias? Então, esse é um erro grotesco, um erro muito comum que profissionais, especialistas e empresas cometem. E o terceiro erro é achar que crescimento é só um processo de aumento de salário. Meu salário está progredindo. Não, isso não é crescimento. Isso não é crescimento. Você precisa entender qual a sua visão. Lembra? Missão, visão e valores. Às vezes você está tendo um aumento de salário, mas você não está levando a tua empresa para onde você gostaria de levar. Você não está tendo crescimento. Você está tendo até um resultado bom financeiro, mas você não está levando a tua empresa para onde você gostaria, você não está levando a tua carreira para onde você gostaria, você não está se desenvolvendo como você gostaria, então você não está tendo crescimento. Então entenda, crescimento não é ter um progresso de salário, ter um aumento de salário. Entenda isso. Para onde eu estou levando a minha carreira? Eu vou me desenvolvendo. Certa vez, eu atendi um cliente e que ele trabalhava numa multinacional e ele queria alcançar o cargo de gestor. E eu falei para ele, a primeira coisa que a gente precisa fazer você precisa mostrar para o seu gestor direto que a tua intenção não é tomar o lugar dele, mas a sua intenção é se preparar para o primeiro cargo que aparecer, ele saber que pode contar com você. E ele foi se desenvolvendo, ele foi evoluindo, ele foi crescendo dentro da empresa. Ele participava de reuniões, mesmo sem ser da liderança. Ele participava dos grupos de WhatsApp para ver como eram as conversas. Ele estava sempre presente, ele teve um crescimento. E depois, ele teve o crescimento salarial dele quando ele subiu de cargo. Mas ele primeiro teve um crescimento profissional. Ele primeiro gerou valor para aquela empresa, para aquela instituição e para aquele grupo. Entende isso? Então, esses 3 erros, eu responderia de bate-pronto aqui, que são os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem. Os profissionais cometem, os especialistas cometem, as empresas cometem, né? Imagine agora, com clareza, tá? Eu preciso com clareza, com direcionamento, com crescimento real. O que você quer conquistar nos próximos 30 dias? A pergunta não é se você consegue mudar. A pergunta é se você vai decidir mudar. O que você precisa fazer? Você precisa todos os dias colocar uma ação diferente daquilo que você quer desenvolver. Lembra da tua ação diária? É um podcast, é um vídeo, é uma aula, é um curso, é um workshop, é uma mentoria, é um processo de coaching. O que você vai fazer? E como você monta esse planejamento, Cris? Mas e o planejamento? Responda todas essas perguntas que eu fiz e você vai ter um planejamento, você vai ter um passo a passo. Porque é assim que a gente monta planejamento. As pessoas ficam querendo planejamento num PDF bonito, com páginas coloridas. Não. Planejamento é você saber o que precisa ser feito.
na hora certa, da forma certa, para que você tenha progresso. Vou repetir. Os seus resultados de hoje te trouxeram até aqui. Para você ter novos resultados, você vai precisar fazer novas ações, novas tarefas. E é assim que você monta o planejamento estratégico. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu preciso fazer algo a mais. Eu preciso fazer algo diferente para que eu tenha esse resultado diferente. E depois, quando eu conseguir isso, eu coloco a segunda ação, a segunda tarefa, eu conserto outra coisa. Entende isso e você vai ter resultado em 30 dias. Você vai ter resultado em 60 dias. E você vai mudar os seus resultados em 90 dias. É assim que a gente monta o planejamento estratégico. É assim que você vai parar de achar que está estagnado. É assim que você vai parar de ter a ilusão de que eu trabalho muito e eu não estou tendo progresso. Porque a partir do momento que você começar a fazer ações que te levam na direção do teu objetivo, você vai ter progresso. Não vai ser simplesmente mais uma ação repetida. A famosa roda dos ratos, que você trabalha para pagar a conta e fica sem dinheiro e precisa trabalhar mais para poder ganhar dinheiro, só que aí já tem que pagar as contas de novo e essa roda ela vai se repetindo de forma infinita. Não, não é assim. É com clareza, é com direção, é com planejamento, é com alta performance. Eu espero que tenha feito sentido para você e assiste de novo essa aula. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te convidar. Quero te convidar para o próximo passo. Eu quero que você entenda que aqui no Instituto Além do Conhecimento, nós queremos levar você além. Por isso que nós disponibilizamos aulas, vídeos, podcasts para você. Se inscreve aqui no canal. Fica junto com a gente, entra na nossa comunidade, aqui embaixo vai ter o link da nossa comunidade para que você participe. A comunidade fica em silêncio, todo mundo fica quietinho lá, só você vai receber o teu vídeo, a tua aula, o teu podcast, o teu desafio, o teu exercício. Isso é muito bacana. Então eu te faço um convite, você precisa estar no ambiente certo para que você tenha a evolução. Então, não perde mais tempo, clica no link, vem com a gente, vai ser uma satisfação ter você aqui. E, de novo, eu quero te perguntar, se nada mudar daqui a um ano, você provavelmente vai estar no mesmo lugar. Mas se você colocar tudo que eu acabei de compartilhar com vocês nos próximos 30, 60 e 90 dias, eu tenho certeza que seus resultados vão ser completamente diferentes. Tenha foco no seu crescimento e não nas distrações. Um forte beijo, fica com Deus e até a próxima.